Saudações, caros telespectadores, está no ar o Mundo Jovem. Hoje contamos com a participação do Sr. John Bossi, secretário distrital da Organização da Juventude Moçambicana, ou seja, OJM, para debruçar de um assunto que é extremamente importante e interessante, principalmente para a camada juvenil. Mas antes de ser novo no canal, por favor, dá um clique na subscrição e no sininho das notificações para receber todos os nossos conteúdos. Também não se esqueça de colocar uma crítica construtiva para juntos crescermos. Agora deixe-me aqui cumprimentar o meu convidado. Boa tarde, Sr. John Bossi. Seja bem-vindo ao programa Mundo Jovem. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que a VTV nos efetuou e saudar a todos os telespectadores e os internautas que têm sido seguidores do nosso programa. Certo, muito obrigada, Sr. John Bossi, por ter aceito o nosso convite. Caro telespectador, nós hoje vamos falar do envolvimento do jovem face ao terrorismo em Cabo Delgado e também o envolvimento do mesmo no que diz respeito aos impactos causados pelo ciclone Gombe, exclusivamente na província de Nampula. Mas, antes de mais nada, por favor, caro telespectador, não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Agora, deixe-me aqui perguntar ao meu convidado, antes de irmos naquilo que é o nosso tema em causa, ou o nosso tema em foco, gostaria de saber como é trabalhar com a juventude. Mais uma vez agradecer. Trabalhar com a juventude é uma experiência única, porque é com a juventude, é a juventude que faz desenvolver o nosso país, o nosso distrito em particular. Certo. Os jovens têm muitos desafios, mas têm muita contribuição boa que ajuda a desenvolver o nosso país. Trabalhar com esta faixa etária, o que é que poderia ser um desafio ou dificuldade? Bem, não como dificuldade como tal, mas os desafios é que nós percebemos que é na juventude onde provavelmente encontramos maior parte da comunidade e é com a juventude que procuramos os desafios do futuro. Estamos a falar do emprego, é um momento, estamos a falar, por exemplo, da escolaridade, e é com esta juventude que temos que partilhar todas essas experiências de formação profissional, do emprego e de muitos assuntos relacionados. Esteve aqui há pouco a dizer o envolvimento ou o empenho do jovem para mitigar os efeitos das calamidades naturais e também do terrorismo. É neste jovem que devem ser incutidas ideias, que devem ser incutidos pensamentos e contribuições para conseguirmos minimizar todos esses efeitos. Certo, certo. Mas por que os jovens em algum momento têm reclamado bastante e muito têm feito para o desenvolvimento da própria comunidade, assim como do país em geral? Bem, reclamar como tal, eu acho que talvez falta de aproximação das entidades, no sentido de terem informação, porque na verdade, se nós prestarmos atenção a muita informação que o governo dá aos jovens através das diferentes plataformas. Temos aqui em Vilanculo, estamos a citar a rádio comunitária, mas também temos alguns blocos informativos como jornais locais que divulgam algumas oportunidades para os jovens. O que é que os jovens devem estar preparados para acatarem e corresponder a essas oportunidades que o governo tem dado, não é? Exatamente, exatamente. Mas, Sr. John Bossi, muito obrigada por essas notas, por esses pontos que foram bastante interessantes e importantes para quem está nos acompanhar neste momento. Mas agora gostava de saber mesmo no que diz respeito ao envolvimento do jovem face ao terrorismo e aos impactos causados pela calamidade natural na província de Nampula. Então, que trabalhos os jovens, ou que trabalhos devem ser feitos pelos jovens com vista a mitigar os impactos causados pela calamidade natural na província de Nampula, ou seja, o ciclone Gombe, tendo em conta que em janeiro passado a mesma província foi afetada pelo ciclone ou pela depressão tropical Ana? Bem, em primeiro lugar, se formos observar,
os ciclones já passaram e nós, como jovens, neste momento, devemos nos mobilizarmos no sentido de criar um movimento de solidariedade para tentar, de forma possível, minorar o sofrimento da população e da comunidade que foi afetada. Esta seria uma das coisas muito importantes neste momento em que o ciclone já fez o seu efeito neste caso. Mas muito antes do ciclone provavelmente passar, nós temos as nossas instituições. Estamos a falar do Instituto Nacional de Meteorologia, mas também estamos a falar do Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos e Desastres. Eles têm passado uma série de informação para nós nos precauver. Significa o quê? Naquele dia em que está previsto a passagem de um ciclone ou de uma depressão tropical, nós como jovens devemos nos envolver no alastramento da mensagem para a população. Dizer à população onde que deve se abrigar de acordo com as informações que vão sendo vinculadas pelas instituições de tutela. Porque o mais preocupante é termos uma informação prévia e não procurarmos nos precauver para aquela situação no sentido de minorar o sofrimento. Certo. Sim. Mas qual é que é a mensagem que deixa ficar perante esta situação a todos os jovens que estão a acompanhar este programa? Como eu disse inicialmente, já temos lá o ciclone, passou, fez a destruição. Nós como jovens devemos acatar o apelo da população, do governo, no sentido de apoiarmos pela mobilização de alguns recursos. Estamos a falar de algum vestuário que um jovem que já não põe e porque já é pequeno ou porque já não gosta, podemos canalizar ao governo através de vários movimentos. Estamos a falar no sentido de angariarmos alguns fundos nas nossas instituições públicas ou privadas, e nós também como jovens temos que procurar encontrar algumas soluções para apoiar esta população. Esta seria uma das formas que eu acho que nos solidarizarmos com eles com pouco que tivermos e darmos o nosso contributo a esta população. Sim. Certo. Muito obrigada. Mas, Sr. John Bossi, visto que tem trabalhado também com a diretamente com a juventude, o que é que se tem feito até então para a população de Nampula? Especificamente aqui em Vilanculo. Aqui em Vilanculos, mobilizamos os nossos jovens para estes movimentos de solidariedade, como eu disse. O movimento de solidariedade pode ser pelas mensagens de conforto, porque nós sabemos que eles estão em situação debilitada, mas também podemos apoiar com um pouco que nós temos. Nós sabemos que nem todos os jovens trabalham, mas também temos jovens produtoras na parte agrícola, temos jovens funcionários, temos jovens que exercem diversas atividades de rendimento. Então vamos procurar juntar o pouco que cada um tiver e enviarmos àquela população que está em Nampula, e sempre que houver necessidade, estarmos prontos para irmos dar o nosso contributo. Certo. Sim. Face ao terrorismo, neste caso em Cabo Delgado, como os jovens devem se envolver no combate ao terrorismo, tendo em conta que estes mesmos jovens são os futuros dirigentes deste país ou desta nação? Bem, face à insurgência na Zona Norte, refiro-me em Cabo Delgado, a primeira coisa que eu acho que nós como jovens devemos ser patrióticos. Patrióticos no sentido de sermos vigilantes e evitarmos ser aliciados por qualquer um que acha que pode nos oferecer melhores condições de vida sem o conhecermos, não é? Esta seria a primeira coisa. A outra coisa é, face a essa vigilância, estarmos prontos para, de forma rápida, ativar as nossas instituições de defesa e segurança. Estamos a falar de esquadra, as nossas forças de defesa e segurança, informarmos que há algum movimento
que tende a aliciar um ou outro jovem para uma atividade obscura. Não é? Esse seria o nosso maior contributo. Certo, certo. Caro telespectador, momento de uma curta pausa, mas brevemente estaremos de volta a debater deste assunto que é bastante interessante e crucial para si, caro jovem. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e a última parte do nosso programa, ainda em conversa com o Sr. John Bossi, a debater deste assunto que é mesmo o envolvimento do jovem face ao terrorismo em Cabo Delgado e aos impactos causados pela calamidade natural, neste caso ciclone Gombe, na província de Nampula. Estamos mesmo na semana laboral, hoje é terça-feira. Por favor, caro jovem, sabemos que ainda estamos em trabalho, estamos na semana laboral, estamos a trabalhar e tal, mas tire um tempinho para se inteirar de tudo quanto acontece na Vilanculo TV e no mundo jovem. Mas, Sr. John Bossi, como eu disse, como eu fiz a questão a priori, o envolvimento do jovem no que diz respeito ao terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado, o que é que poderia constituir uma limitante para o mesmo jovem? Bem, talvez esclarecer. Uma limitante no sentido de contribuir positivamente. No sentido de contribuir, sim, positivamente para a redução ou para a paz efetiva naquela província. Eu acho que provavelmente não existe porque o governo está aberto. Muito recentemente nos apercebemos do recenseamento militar e este recenseamento militar visa impulsionar o dever patriótico de cada um como jovem. Eu acho que nós como jovens devíamos acatar e nos recensear. Aqui no distrito de Vilanculo, nós já percebemos que muitos jovens se envolveram neste processo de recenseamento militar. Mostra logo que não há nenhum fator limitante para o contributo do jovem no sentido de erradicar o terrorismo, não é? Então, essas são ações que o governo está a fazer e nós como jovens só podemos contribuir pela participação ativa, não é? Estamos a falar disso, mas também falei aqui do movimento de vigilância. Eu acho que nós como jovens, tanto aqui no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, assim como as outras províncias, porque hoje provavelmente o terrorismo afetou a província nortenha de Cabo Delgado, mas amanhã não sabemos se podem vir atacar o distrito de Vilanculo ou a província de Inhambane como tal, num todo. Então nós como jovens só podemos nos aproximar às instituições e dar o nosso contributo pela vigilância, dar o nosso contributo pela participação e disseminação de mensagens construtivas, no sentido de evitar que haja um aliciamento de jovens de forma obscura. Exato. Mas até que ponto o envolvimento do jovem pode ser prejudicial durante esse processo? É prejudicial a partir do momento que um jovem aceita ser aliciado para se juntar a pessoas obscuras sem uma agenda clara. Este é um posicionamento obscuro. É obscuro ou é prejudicial a este jovem que, mesmo sabendo que na zona de residência dele existem pessoas desconhecidas que talvez procuram arrendar e depois ele não dá a conhecer às autoridades ou da zona ou da polícia no sentido de dar a conhecer e prestar-se atenção, porque muitas das vezes nós temos vivenciado pessoas que dizem que eu venho arrendar a um determinado lugar, mas este arrendar provavelmente não sabemos a origem da pessoa e diz que está lá para fazer um negócio. E de repente não vemos nada daquilo que está a fazer. Então, se nós como jovens nos envolvemos a partir deste momento, tem alguém que está na minha zona de jurisdição ou na minha zona de convivência, mas eu não conheço. A partir daí eu vou alertar a pessoa mais próxima. Estamos a falar do chefe do quarteirão ou chefe da zona, e este chefe da zona vai procurar se aproximar no sentido também de aproximar a informação às autoridades competentes. Então, este jovem que não faz isso
praticamente estaria a minar aquilo que é a nossa soberania, a minar aquilo que é o nosso envolvimento como jovem para a defesa da pátria. Certo, certo. Muito obrigada, Sr. Jambossi. Mas agora gostava de saber mesmo como incutir na cabeça do jovem que o seu envolvimento para a redução ou para a paz efetiva na província nortenha de Cabo Delgado é devidamente crucial e importante. Bem, nós já fazemos isso. Convidamos já todos os jovens de Vilanculos e não só a participarem naquilo que são os programas de desenvolvimento desse país. Como eu disse anteriormente, as nossas estações ou as nossas televisões, assim como as nossas rádios, têm difundido informações que visam contribuir para o desenvolvimento desse país. E nós também, como jovens, vamos procurar aproximar aos outros jovens que não têm acesso a essa informação. Vamos difundindo. Então, cabe ao jovem acatar e aproximar-se daquilo que são os ensinamentos, no sentido de contribuir positivamente, não é? Certo, certo. Sim. Mas, visto que durante o recenseamento militar, muitos jovens não se têm feito presentes ou não se fazem presentes naquele exato momento porque tem receio de estar, no entanto, naquela área ou naquele movimento e tal, naquela formação. O que é que estaria mesmo a comprometer, ou o que é que contribui para que o mesmo jovem não queira se ingressar no trabalho militar? Não, pelas informações que nós temos, é que os jovens participaram ativamente no processo de recenseamento militar. Então nós temos que até louvar essa iniciativa, porque esses jovens mostraram e estão a mostrar o patriotismo que têm com a pátria, neste caso. E eu acredito que o estar recenseado não significa que é estar automaticamente nas forças de defesa e segurança, porque há um processo criterioso de seleção, exames, que depois vão culminar com a integração desse jovem no processo de formação militar, não é? Então, tenho visto e tenho acompanhado a informação de que muitos jovens acatam esses processos. Então, nós temos que saudar e louvar essas iniciativas. Certo. Vamos ver mesmo naquilo que é a chegada das tropas ruandesas em Cabo Delgado para ajudar mesmo no combate contra insurgentes naquela província. Quais é que são os ganhos que tivemos após a chegada dos mesmos? Bem, primeiro queria saudar o magistrado da nação, na pessoa do camarada Felipe Jacinto Nunes, presidente da República e presidente da Frelimo, pelo seu envolvimento abnegado e busca pela paz efetiva. E este conhecimento sábio dele facilitou com que, com a sua diplomacia, tivéssemos, neste caso, os irmãos ruandeses a nos ajudar a mitigar a situação neste caso, do terrorismo em Cabo Delgado. E os ganhos são visíveis através da união dos moçambicanos, dos irmãos ruandeses e das forças da SADC. Está-se a conseguir controlar e mitigar os efeitos do terrorismo na Zona Norte. Certo. Sim. Vamos olhar para aquilo que é mesmo a conscientização dos jovens, tanto em Vilanculo quanto em toda a província de Inhambane, assim como em todo o país. Será que se faz sentir? Sim, eu percebo que sim, faz-se sentir o envolvimento do jovem, porque se formos observar, vamos nas nossas instituições públicas, estamos a falar das escolas, temos lá jovens professores, estamos a falar dos hospitais, temos lá jovens enfermeiros, jovens médicos, em diversas instituições. Então, esta é a participação ativa. Na própria defesa e segurança, estão lá jovens a nos ajudar a combater o terrorismo. Esta é a forma inequívoca da participação dos jovens em diferentes esferas de desenvolvimento do país. Certo. Muito obrigada, Sr. Jambossi. Mas vamos voltar para aquilo que é mesmo a calamidade natural, os impactos, neste caso, causados pela calamidade natural, o ciclone Gombe na província de
Nampula. Nós estamos aqui a falar da província de Nampula, mas existem algumas províncias que também foram afetadas. Estou a falar aqui de Zambésia. O que é que se pode fazer também para aquela província irmã que está neste momento em situação caótica? Bem, eu acho que a situação provavelmente não seja a mesma pelos efeitos. Mas nós, como jovens, as nossas atitudes devem ser as mesmas, no sentido de mobilizar a solidariedade, nos solidarizarmos pelas mensagens de conforto, nos solidarizarmos pelo apoio material, nos solidarizarmos pela aproximação e, quem sabe, até mesmo que seja para construir ajudar a construir alguma residência. E não só, temos observado, após a situação da passagem de um ciclone ou de uma depressão tropical, a população tem ficado provavelmente sem abrigo, mas o governo sabiamente procura alocar a população num lugar seguro. Então, nós como jovens podemos ajudar a este trabalho de envolvimento, no sentido de ajudar a evacuar as crianças, os idosos, para estarem naqueles lugares seguros. E também, provavelmente, ajudar a dizer às pessoas para não estarem nas zonas baixas, onde provavelmente a vulnerabilidade é maior, para estarem nas zonas altas e seguras, de acordo com as informações das entidades governamentais. Certo. Mas aqui em Vilanculo, de forma as pessoas ou os jovens que estão neste momento a acompanhar esse programa, como é que se podem fazer chegar para fazer os donativos daquilo que puderem? Bem, nós temos, como jovens da OJM, temos a nossa sede no Partido Frelimo, temos o gabinete lá, estamos abertos a receber todo aquele que for apoio ou donativo dos outros jovens das diferentes esferas. Neste caso, em Vilanculo em particular, temos diversas zonas e podem fazer chegar. Estamos abertos das 7 até 15h30. E a qualquer momento também podem nos contactar. Podem nos contactar usando o número mesmo do próprio secretário, assim como a nossa secretária da DAF. Então, podemos acolher e juntar um pouco de tudo para fazer chegar através do governo estes donativos. E quanto ao número do senhor secretário? O meu número de telefone é 84 60 33 897. Repetindo. 84 60 33 897. Certo. Aí ficou o contato para o jovem, caso queira fazer um donativo, podem aproximar ao Partido Frelimo e lá poderão proceder com os vossos donativos. Mas estamos mesmo na reta final do nosso programa e gostava de pedir aqui ao nosso convidado para que deixasse uma mensagem face a este assunto que nós aqui estivemos a debater. Pode aproveitar um instante e também mandar cumprimentos aos familiares, conhecidos e tal. Obrigado. Face a esses temas abordados, geralmente são temas da atualidade e as calamidades naturais e muitas das vezes estão a ser cíclicos no nosso país. O apelo que nós podemos deixar é que nós como jovens devemos nos envolver no apoio da disseminação das informações com vista a minorar o sofrimento. Como eu disse inicialmente, as nossas instituições, como o Instituto Nacional de Meteorologia, têm dado alerta. E as nossas instituições, como o Instituto Nacional de Gestão de Redução de Risco de Desastres, têm andado nas zonas propensas a disseminar informações, seminários. Então, nós como jovens devemos procurar difundir aquela população que não tem acesso a essa informação. Este é o primeiro ponto. E depois, sempre que acontece, nós sabemos que às vezes nos encontra numa situação não preparada, devemos ajudar a evacuar a população para o local onde previamente teria sido ou será indicado pelo governo no sentido de prestarmos a devida atenção ou o devido apoio. Muito obrigada. E quanto aos cumprimentos a todos? Obrigado. Queria, usando desta,
cumprimentar a todos os jovens do distrito de Vilanculos que têm participado, que têm dado o seu contributo naquilo que é o desenvolvimento do distrito, não só do país em geral. Certo. Mais uma vez, Sr. John Bossi, obrigada por ter aceito o nosso convite para debater deste assunto que é muito importante, principalmente para essa faixa etária. Refiro-me mesmo à camada juvenil. Mas nós ficamos por aqui, caro telespectador. Antes de mais nada, por favor, dá um clique aí na sua subscrição e também no sininho das notificações para se manter a par de tudo quanto acontece na Vilanculo TV. O Mundo Jovem fica por aqui com mesmo a promessa de voltar na próxima semana com mais assuntos interessantes. Fique sempre ligado.